colocar as mãos, quem quiser pode fechar os olhos, coloque as mãos no seu coração, no seu peito, para sentir o contato com esse corpo maravilhoso que nós temos, perfeito, que tanto nos auxilia no dia a dia, que tanto nos auxilia a vivenciarmos as experiências para sermos cada dia um pouquinho melhor. Vamos agradecer ao Fonte de Luz em Trancoso, que nos favorece esse momento, pela egrégora dessa casa, pela espiritualidade incrível dessa casa, e que traz para nós sempre muito amor, muitas oportunidades do servir. E ao nosso Pai de bondade e misericórdia, lhe agradecemos por esse momento também, pela vida, pelo dia que tivemos, que o Senhor abençoe a Dilson, abençoe toda a sua família, toda a sua história, para que nós estejamos unidos num laço de amor, um laço de carinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. E, Adilson, um beijo no seu coração e um bom trabalho. Oi, Laurinha, boa tarde para todo mundo. Eu vou ficar aqui nos bastidores. Obrigado, Patrícia. Tá bom. Ok. Bom, pessoal, vamos conversar hoje sobre o tema saúde e doença. O que é saúde? E o que é doença? Parece fácil, mas não é tão fácil assim a gente conceituar esses dois estados. A Organização Mundial da Saúde, ela tem uma definição própria, com a qual eu não concordo muito, que é que a saúde seria um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doenças ou enfermidades. Ou seja, para você ter saúde, primeiro, tem que haver uma ausência de doença ou de enfermidade. E isso tem que ser complementado por um perfeito bem-estar físico, mental e social. Ou seja, baseado nesse conceito, ninguém no planeta Terra tem saúde. Ou saúde seria um estado fugidio, que eu tenho agora, mas daqui a 10 minutos eu posso não ter mais, 10 minutos depois eu posso ter de volta esse estado de saúde. Então, saúde seria uma ausência de doença, para começar. A gente teria que, então, definir o que é doença, para a gente entender o que é ausência de doença. Perfeito bem-estar físico. O que é um perfeito bem-estar? É um bem-estar que não é abalado por nada. Um perfeito e completo bem-estar físico, mental e social. Quem de nós pode dizer que tem esse perfeito estado de bem-estar físico, mental e social? Repare bem, perfeito bem-estar físico. Se eu estou com fome, eu sinto mal-estar. Apesar de que isso não é um estado de doença, mas é um estado que foge a esse perfeito bem-estar físico. Então, eu já não estaria saudável. Mas no momento em que eu comer, que eu me alimentar, eu voltar a sentir um bem-estar físico, eu volto a ter saúde de novo. Por isso, nós não concordamos muito com essa conceituação da OMS. Bem-estar mental, perfeito bem-estar mental. Quem que de vez em quando não tem um pouquinho de estresse, um pouquinho de ansiedade? Quem que não fica um pouco agitado, nervoso? Ou seja, vai fugir a esse estado de bem-estar mental. Já não teria saúde também. Apesar de não estar doente, propriamente como uma doença, mas não estaria dentro desse quadro de bem-estar mental. Social, a mesma coisa. Quem pode sair na rua hoje e dizer que se sente seguro, estando na rua? Quem é que tem uma completa afinidade com as pessoas com que tem relação, seja na família, seja no trabalho, seja dentro do centro espírita? Então, não há esse completo bem-estar social. E tem pessoas que ainda acrescentam nesse conceito da OMS o perfeito bem-estar espiritual também. Aí é que a coisa pega de verdade, porque eu mesmo não me sinto com esse completo bem-estar espiritual.
Primeiro que eu não sou satisfeito com o meu estado espiritual. A gente, principalmente nós espíritas, nos cobramos mais com relação às questões morais e espirituais. Então, se a gente escorrega um pouco e a gente comete um determinado engano, um determinado erro, às vezes a gente está conversando com um amigo e às vezes solta uma palavra indevida que pode machucar, que pode ferir, que pode entristecer o outro, você então já não se sente satisfeito consigo mesmo. Você já sente um certo mal-estar porque você não queria ter falado daquela maneira. Você se sente mal consigo mesmo. Ou seja, já sai desse estado de bem-estar espiritual, porque você não está satisfeito com a atitude que você tomou naquele dado momento. Já sairia, então, desse conceito de saúde da OMS. Ou seja, nós precisaríamos aprender a entender que nós somos imperfeitos, nos esforçar todo instante para aproveitar as circunstâncias e os recursos que nós temos para o nosso crescimento paulatino, crescimento espiritual e moral, mas, ao mesmo tempo, nós precisaremos aceitarmos da maneira como nós somos, as nossas imperfeições. Aceitar quando a gente erra, aceitar as nossas imperfeições, aceitar as nossas fraquezas, nossos erros, aceitar as nossas deficiências, nossas limitações, ou seja, nos aceitar como seres humanos que nós somos. Seria um ponto importante para a gente adquirir saúde. Saúde nesse conceito amplo da Organização Mundial de Saúde. Então, saber que somos imperfeitos e aceitar essa nossa condição humana, saber que nós não sabemos tudo, não podemos tudo e não conseguimos tudo. Não controlamos tudo. Então, aceitarmos da maneira como nós somos, as nossas imperfeições, ao mesmo tempo que a gente se esforça para se tornar melhor a cada dia. Esse seria um estado de saúde, essa busca da melhoria, enquanto aceitamos aquilo que ainda não conseguimos mudar em nós mesmos. Porque ainda por muito tempo seremos espíritos imperfeitos. Pelo menos eu acredito que ainda durante muitas e muitas encarnações, já que os espíritos disseram que o crescimento de cada espírito, em cada encarnação, ele é quase que insensível, porque a gente praticamente ele é imperceptível de tão pequeno que ele é o crescimento que a gente alcança a cada encarnação. Então, acredito que eu mesmo levarei ainda muitas e muitas encarnações para me tornar um espírito perfeito. Está ainda a perder de vista. Não dá para ver a luz ainda no final do túnel. Mas, enfim, aí a gente vai viver sofrendo porque é imperfeito, insatisfeito todo o tempo por causa das nossas imperfeições? Não. A gente pode se trabalhar em nós mesmos, essa aceitação de si mesmo. Aceitarmos que nós somos seres humanos. Se nós estamos vivendo em um planeta que é de provas e expiações, é porque nós somos espíritos de pouca elevação espiritual. Precisamos nos aceitar, então, como tal. Fazer o melhor que nós podemos fazer. Buscar utilizar os recursos que nós temos. Todos nós temos uma determinada tarefa a cumprir aqui na Terra. Seja uma tarefa em prol de uma comunidade, seja em prol de uma ideia, seja em prol da família, enfim, todos nós temos uma determinada tarefa a cumprir de acordo com as nossas condições de inteligência e de moral. O importante, então, é que cada um consiga cumprir aquilo que lhe foi determinado, aquilo ao qual se comprometeu antes de reencarnar. Que nós consigamos sair daqui da Terra, ao desencarnarmos, tendo cumprido essa tarefa que nós nos comprometemos a cumprir, a realizar. Que seja com a família, buscando amar os familiares, estendendo os laços de família para além dos laços consanguíneos, que é um conceito que nós precisamos transformar em nós, baseados na doutrina espírita. A doutrina espírita não entende família como sendo aqueles que fazem parte, que têm o mesmo sangue. A doutrina espírita entende como família a humanidade, que nós todos somos irmãos. Somos todos filhos de Deus, portanto, somos todos da mesma família. Fazemos parte da família humana, da grande família humana. Portanto, precisamos, dentro de nós mesmos, alargar o nosso conceito de família para além dos laços consanguíneos, entendendo que o filho do vizinho é também família nossa.
Porque na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente ama o nosso filho, mas odeia o filho do vizinho. Porque ele joga a bola e quebra a vidraça da nossa casa. Então, a gente ama nosso filho, mas odeia o filho da vizinha. Precisamos, então, alargar o nosso conceito de família e entender que o filho da vizinha também é nosso familiar, também faz parte da família humana, faz parte do planeta Terra, portanto, também é nosso familiar. Que aquilo que é nosso, a gente geralmente pensa assim, aquilo que é meu é da minha família. E a gente não entende que o vizinho também é nossa família. Então, aquilo que é meu também é do vizinho, porque o vizinho também é minha família. E aquele conceito de caridade, de que eu vou doar aos outros aquilo que é meu, esse conceito ele se perde, ele se dilui. Porque, na realidade, eu não estou dando ao outro o que é meu, estou dando ao outro aquilo que é nosso. Na verdade, não é apenas meu. O egoísmo é que faz com que eu pense que eu estou doando ao outro, como caridade, algo que é meu. Mas, na verdade, é algo que é nosso. Porque, em realidade, Deus me deu para administrar, mas não me deu como propriedade os bens que eu tenho. Eles fazem parte da minha administração. Deus deu para que eu administre este bem a benefício de todos, e não apenas de mim mesmo e daqueles que eu chamo de minha família consanguínea, mas da minha família humana. O Espiritismo ele vem nos ensinar que nossa família está muito além dos laços consanguíneos. Somente dentro desse conceito de família que nós vamos entender o sentido de verdadeira fraternidade entre os povos. Porque aí, se somos todos de uma família só, cessam então as guerras, cessam então as brigas para ver quem é dono desse pedaço de terra. Será que é o país tal que é dono desse pedaço de terra ou é aquele outro? Será que é dono do petróleo dessa região? É aquele país ou é aquele outro país? Quando entendemos, então, que somos todos parte de uma mesma família, nós nos ajudamos uns aos outros. Os países ricos ajudarão os países mais pobres. Aqueles que necessitam mais receberão a ajuda daqueles que possuem mais. E assim nós estaremos fazendo jus ao conceito espírita de família universal, onde todos somos irmãos uns dos outros. O que é que isso tem a ver com saúde e doença? Tudo. Porque à medida em que nós aprendemos a praticar a caridade, a estender os laços de fraternidade uns com os outros, nós estamos destruindo dentro de nós aquilo que pode ser causa de doenças, como o egoísmo, a raiva, o ressentimento, a falta de caridade, a falta de amor, a falta de paciência uns com os outros, a falta de tolerância uns com os outros. Tudo isso é causa de doença, porque tudo isso atinge tanto o nosso corpo como atinge nosso espírito. Tem uma frase na Revista Espírita, de fevereiro de 1867, do espírito Dr. Morel Lavalée. Ele diz assim: se, pois, temos três princípios frente a frente, esses três princípios, que é espírito, perispírito e corpo, devem reagir um sobre o outro, e seguir-se-á a saúde ou a doença, conforme haja entre eles harmonia perfeita ou discordância parcial. Ou seja, nós somos espírito, perispírito e corpo. Cada um desses três elementos tem a sua função específica. Porém, os três agem e reagem um sobre o outro, incessantemente, a todo instante. Se nós estamos encarnados, nós temos esses três princípios em nós: espírito, perispírito e corpo físico. E os três eles estão ligados um ao outro, portanto, eles agem e reagem um sobre o outro. O que acontece sobre um acaba reagindo sobre os outros dois. A todo instante isso acontece. Então, se um dos três está em discordância, ou não está numa harmonia perfeita, significa, então, que vai haver uma doença. Porque um dos três elementos vai acabar reagindo sobre o outro de maneira desarmônica, gerando doenças. Então, geralmente se fala em saúde integral. O que seria essa saúde integral? É a saúde do ser como um todo. Alguns falam em saúde holística, que é a saúde integral, porque holístico vem de holos, que significa todo, todo. Então, a saúde holística é a saúde integral. Para que nós tenhamos saúde integral,
nós temos que ter um espírito saudável, um perispírito saudável e um corpo saudável. Cada um é um elemento diferenciado, exigindo condições e cuidados também diferenciados. O espírito, ele produz pensamentos e sentimentos. Se ele produz pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, pensamentos de raiva, pensamentos de discórdia, sentimentos desarmônicos, significa que ele está sendo fonte de doenças para nós. Então, para que o espírito, nós como espírito, sejamos saudáveis, precisamos pensar positivamente, pensar coisas boas a respeito de tudo e de todos. Os grandes espíritos que pisaram o pé aqui no planeta Terra, todos eles sempre tinham um pensamento positivo, mesmo diante das situações mais difíceis. Então, diante da Covid-19, por exemplo, da situação de isolamento em que nós tivemos que nos colocar para conter o avanço da doença, então, logicamente, as grandes almas, elas têm sempre um pensamento positivo e enxergam o lado bom da situação. Para a maioria de nós que somos espíritos ainda de elevação muito baixa, de pouca elevação, conseguimos sempre olhar as coisas pelo seu lado pessimista, pelo seu lado negativo. Mas os grandes espíritos, eles sempre conseguem enxergar as coisas pelo seu lado positivo. O que seria de positivo diante da Covid-19? O que é que a Covid-19 trouxe de positivo para cada um de nós em particular? É verdade que trouxe doença, trouxe sofrimento, trouxe morte na família, morte entre os amigos, enfim, foram milhões de mortes no mundo inteiro. Então, situação muito difícil, mas qual é o lado positivo que a gente poderia encontrar na Covid? Cada um pode pensar por si mesmo e encontrar algo de positivo, algo de bom que a Covid trouxe para nós. Nós ficamos mais tempo junto com familiares, por exemplo. Ficamos distante do nosso trabalho, dos amigos, etc. Mas tivemos a internet para podermos nos conectar com os amigos, para manter as atividades espíritas, para manter as palestras, não presencialmente, mas virtualmente. Nós tivemos um grande desenvolvimento das atividades virtuais. As empresas que trabalham com esses canais, com as mídias sociais, através da internet, enfim, eles procuraram gerar ferramentas e mais ferramentas que pudessem nos ajudar durante a pandemia a nos manter conectados com o mundo e com as outras pessoas. Então, essa foi uma grande vantagem. Durante esses 2 anos de pandemia, ano 2020 e 2021, nós tivemos um desenvolvimento muito grande nas redes sociais, no desenvolvimento de ferramentas de uso na internet, de uso coletivo pela internet, maior do que nós tivemos durante 10 anos antes da pandemia. Então, esse já é um ponto positivo. Ficamos mais tempo junto com nossos familiares em casa, apesar de que para muita gente foi um fator complicador. Muitas separações e muitos divórcios aconteceram durante a pandemia, porque nós não soubemos como lidar com a presença constante de nossos familiares junto a nós. Então, ao invés daquilo ser fator de alegria, para muitos se tornou fator de ansiedade, fator de estresse. Então, mas nós poderíamos ter aproveitado mais esse tempo de isolamento para estar mais tempo junto com nossos filhos, para brincarmos mais junto com nossos filhos, para estarmos mais com eles, para conversarmos mais com nossos familiares, com aqueles com quem estamos juntos todos os dias, 24 horas por dia. Também a Covid-19 trouxe lições importantes de solidariedade, de amor ao próximo. Cada um de nós pôde encontrar dentro de si, desde que assim o desejasse, recursos para poder ajudar a outras pessoas durante a pandemia. Nós vimos pela televisão diversas pessoas se movimentando isoladamente ou em grupos para ajudar outros que estavam passando por necessidades. Pessoas que se juntaram para ajudar pessoas que estavam sem trabalho, que perderam o emprego durante a pandemia. Para ajudar pessoas que tiveram sua renda reduzida ou cortada durante a pandemia.
para ajudar pessoas que não tinham como comprar alimento durante a pandemia. Aqui mesmo no meu prédio onde eu moro, uma vizinha, ela se dispôs a ir à farmácia, ir ao supermercado, onde precisasse, para realizar pequenos serviços para os idosos que moram no meu prédio. Aqui no meu prédio, acho que a pessoa mais jovem sou eu, tem muitos idosos que moram aqui nesse prédio. Então, como os idosos eram um grande fator de risco, então eles não podiam muito sair para ir à farmácia comprar medicamento, ir ao supermercado comprar um alimento. Então, o que é que essa vizinha fez? Ela se dispôs, ela, que era jovem, não estava nesse grupo de risco, ela sair para ir à rua durante a pandemia para comprar medicamentos, alimentos para os idosos que moravam aqui. Era uma forma que ela encontrou para ser solidária durante a pandemia. Então, cada um pôde encontrar em si recursos para auxiliar as pessoas. Eu sei de amigos, de vários amigos se juntaram e formaram vários grupos de prece, tanto espíritas como católicos, como de outras religiões, pessoas que formaram grupos virtuais de prece, de vibrações para orar pelas pessoas que estavam doentes durante a pandemia, pelas pessoas que estavam precisando de ajuda, que estavam passando fome durante a pandemia por causa da Covid-19. Então, a pandemia nos trouxe grandes lições, isso foi um ponto muito positivo, porque ela mobilizou cada um de nós, dentro de cada um de nós, recursos que nós pudemos encontrar e utilizar em benefício daqueles que estavam mais necessitados do que nós. Então, são pontos positivos que nós podemos encontrar, mesmo nas situações mais difíceis. Ah, mas meu familiar desencarnou, meu filho desencarnou, meu pai, minha mãe desencarnaram, familiares, amigos desencarnaram. Desencarnaram, mas não morreram. Não esqueçamos disso. Eles continuam vivos, possivelmente melhor do que estavam aqui no plano material, continuam vivos e nos vendo e nos amando. Porque o Espiritismo nos ensina que a morte não existe. A morte só existe para o corpo físico. Não há mais a presença física, mas o nosso familiar, o nosso ente querido, continua vivo no mundo espiritual. Não esqueçamos disso. O nosso perispírito, ele também precisa se manter saudável e em equilíbrio. O nosso perispírito, ele produz as nossas emoções. O que é as nossas emoções? É a expressão dos nossos sentimentos. É a maneira como nossos sentimentos se expressam no plano físico, a partir do nosso corpo físico. Então, o perispírito, ele produz as nossas emoções. Ele filtra nossos pensamentos e sentimentos e expressa esses sentimentos e pensamentos filtrados através do nosso corpo físico no formato de emoções, como a gente chama de emoções. São os fatores emocionais. Então, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e a mantê-las em equilíbrio, para que a gente tenha saúde integral. Emoções de alegria, superar as emoções de ansiedade, de angústia, de tristeza, mas quem que de vez em quando não sente um pouquinho de tristeza, que não sente um desejo ou uma necessidade de se recolher, de ficar mais introspectivo, de ficar mais quietinho no seu canto. Todo mundo passa por algum instante desse tipo. E às vezes a gente se cobra muito, como se a gente tivesse que todos os dias a gente tivesse que estar cantando, dançando, que a gente tivesse que estar alegre, bem disposto, animado, mas a vida não é bem assim. A cada dia a vida muda, circunstâncias são diferentes. E hoje a gente está alegre, está com o astral para cima, mas amanhã a gente pode estar querendo mais ficar recolhido no nosso cantinho, mais com os nossos pensamentos, aproveitando aquele momento de recolhimento para fazer uma meditação, para fazer uma prece. Enfim, nós não precisamos estar nos cobrando de que temos que estar sempre saltitantes, sempre alegres e cantando. Não é assim. Tem pessoas que conseguem fazer assim, mas todo mundo, em algum momento, ele precisa se recolher, ele sente uma necessidade de não estar cantando, nem de não estar extrovertido,
mas estar mais introspectivo, mais voltado para dentro de si mesmo. Todo mundo tem seus momentos. Então, que a gente não se cobre tanto como se a gente fosse espírito perfeito que estivesse todo instante, obrigatoriamente, tivesse que estar 100% no nosso humor, no nosso astral, nas nossas emoções. Mas não é bem assim. Mas o importante de tudo é que a gente tem aqueles momentos de baixa, mas a gente, no dia seguinte, no momento seguinte, a gente consegue se levantar outra vez e reerguer-se e seguir a nossa vida adiante. A gente angaria nossas forças, reúne novas forças, junta nossos pensamentos positivos e a gente usa essa energia para continuar seguindo em frente, mesmo que devagarinho, mas o importante é sempre seguir em frente, trabalhando, aprendendo, amando a cada dia uns aos outros. Isso é o mais importante de tudo. Não é tão importante a gente não cair, porque a gente ainda cai e ainda vai cair muitas e muitas vezes, enquanto a gente ainda for espírito imperfeito. Enquanto nós não formos espíritos superiores, nós ainda vamos cair muitas e muitas vezes. E isso está dentro da normalidade, daquilo que nós somos, do nível espiritual que nós alcançamos, que ainda é baixo, vamos dizer assim. Mas o importante não é não cair, o importante é cair e se erguer de novo. Se levantar, pedir a Deus forças, juntar as forças que a gente tem, e seguir em frente, caminhando e trabalhando a cada dia, porque isso é o mais importante de tudo, e isso é um fator muito positivo para gerar saúde em nós. Isso é muito positivo na geração de saúde e de bem-estar. Com relação ao nosso corpo físico, ele tem a sua estrutura específica, material, densa, que requer cuidados específicos, como bons hábitos alimentares, suprimir o álcool e o fumo da nossa vida, ter as boas horas de sono, a média de 8 horas de sono e de descanso a cada dia, buscar se exercitar da maneira correta, buscar o ar livre, para que a gente possa, assim, respirar um ar puro, de vez em quando, sempre que a gente tiver condições, a gente buscar o ar livre para respirar um ar puro. Eu sei que é difícil, às vezes, para quem mora nas grandes cidades, ter esses instantes aí, ou um local adequado para respirar profundamente um ar puro, mas as grandes cidades sempre têm um parque, sempre tem uma praça, onde se pode estar e aí poder respirar um pouco de ar puro. Eu sei que em Trancoso isso não é problema nenhum. Trancoso, Arraial da Ajuda, Porto Seguro, isso não é problema nenhum. Ar puro aí. Ar puro, basta abrir a janela que você já pode respirar ar puro. Né? Você vai de carro, você respira ar puro. Você chega no centro da cidade, você respira ar puro. Você está dentro de casa, respira ar puro. Aí o ar puro faz parte do local. É integrado ao próprio ambiente. Não é isso, Patrícia? Pois é. Bom, gente, nós preferimos encarar a questão da saúde como sendo mais um processo e não simplesmente um estado, como definiu a Organização Mundial da Saúde. Então, preferimos entender saúde como sendo um processo de busca. Se eu tenho minhas imperfeições espirituais, pela OMS, eu não seria uma pessoa saudável, porque não há um bem-estar espiritual. Mas, se eu tenho ciência das minhas imperfeições, eu busco me melhorar, eu me coloco num processo de busca de transformação interior, então eu sou um ser saudável, porque eu me conecto a esse processo de transformação e de crescimento. Se eu estou com uma doença, seja uma doença física, uma doença emocional, como se tornou bastante comum durante a pandemia, os processos ansiosos, depressivos, de estresse e outros mais. Enfim, se eu tenho alguma dificuldade emocional, vamos dizer assim, eu não tenho, então, um perfeito bem-estar mental, emocional. Mas se eu tenho consciência dessa minha situação, e eu aprendo a lidar com essas situações, e busco me melhorar,
buscando transformar esses estados num estado mais positivo, então significa que eu estou conectado a esse processo de busca e de transformação interior. Portanto, eu sou um ser saudável. Posso me considerar um ser saudável, porque eu posso, inclusive, utilizar estas situações negativas como um degrau, uma alavanca para a minha transformação espiritual, para me tornar uma pessoa melhor. Quando eu aprendo a usar esses estados como recurso de auxílio aos meus semelhantes, como uma forma de criar empatia com aqueles que estão passando por situação semelhante que a minha. Então, se eu passo por uma situação dessas, de uma dificuldade emocional, ou mesmo de uma doença física, eu compreendo essa situação, eu sei o quanto isso é doloroso, e com isso eu consigo me tornar um ser mais empático com aqueles que estão passando por esse tipo de situação, eu consigo entender melhor a situação do outro, porque eu vivencio a mesma situação. Então, eu entendo melhor o sofrimento que o outro passa, e se eu aprendo a utilizar essa compreensão como uma alavanca para movimentar os meus recursos, sejam financeiros, sejam espirituais, sejam físicos, sejam mentais, sejam meus conhecimentos, sejam os meus talentos, se eu consigo movimentar os talentos que Deus me deu para ser solidário com os outros, para ajudar os outros, aqueles que passam por situações semelhantes à minha, então eu sou um ser saudável. Por mais que eu esteja passando por uma doença física, por mais que eu esteja passando por uma situação de doença emocional, se eu consigo utilizar esses estados para desenvolver em mim uma melhor condição de compreensão e consigo, com isso, movimentar melhor meus recursos externos ou internos para ajudar aos meus semelhantes, então, obviamente, eu sou um ser saudável, porque eu estou conectado, eu estou imerso nesse processo de busca de uma transformação espiritual. E, com certeza, tudo isso será realmente uma alavanca de transformação e de crescimento, que eu vou efetivamente me tornar uma pessoa melhor. Então, na verdade, ao invés de nos lamentarmos por estarmos passando por uma situação de enfermidade, de doença, ou que foge a esse bem-estar físico, mental ou social, busquemos aprender a lidar com essa situação e a transformá-la em algo que seja positivo, que ele ajude a movimentar seus recursos em benefício de outras pessoas. Quantas pessoas utilizaram a própria doença como recurso para ajudar a outros? O Stephen Hawking, por exemplo, um dos maiores cientistas da era contemporânea, um grande físico da era contemporânea, um dos maiores cientistas do século XX. Ele que durante mais de 40 anos esteve com a doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Ele não conseguia realizar movimento nenhum no corpo, a não ser os olhos, a cabeça e alguns dedos de uma das mãos. Mas foi um dos maiores cientistas do século XX, porque ele usava os dedos que ele conseguia movimentar, ele usava um teclado de um computador acoplado à sua cadeira de rodas, porque não conseguia andar. Então, com esses dedos, ele conseguia conversar, dialogar com outras pessoas, mesmo que devagarinho, de forma muito difícil e lenta. Ele conseguia dialogar com as outras pessoas e escreveu diversos livros científicos a respeito de física contemporânea. Olha só, ele transformou a limitação dele em um recurso que o impulsionou a desenvolver a ciência, a física. Giacomello, um grande conhecido da maioria de nós, participou durante vários dias de uma depressão profunda que o deixou sem sair do seu quarto durante mais de 40 dias. No entanto, ao sair dessa depressão tão grave, ele conseguiu usar a sua doença como um recurso de ajuda a outras pessoas. Desenvolveu, assim, um método para tratamento de pessoas com depressão através do magnetismo, do passe magnético. Então, ele usou a doença como um recurso, que ele não de abatimento ou de tristeza, mas como um recurso
para se tornar, desenvolver em si mesmo a solidariedade, a fraternidade, usando assim o conhecimento, a compreensão que ele teve do que é passar por uma depressão dessa gravidade, gerando empatia com as outras pessoas que estavam ou estão na mesma situação, e dessa maneira poder ajudar essas pessoas através de um método eficaz para tratamento da depressão, através do passe magnético que ele colocou numa obra que ele escreveu chamada A Cura da Depressão pelo Magnetismo. E assim, tantos e tantos outros grandes espíritos que a humanidade já viu passar por aqui, que utilizou as suas deficiências, os seus momentos de doença e de enfermidade, como um recurso de transformação de si mesmo e de caridade, de ajuda para com os semelhantes. E assim, meus amigos, é que nós encerramos com essa mensagem de otimismo para que nós não nos deixemos abater pelas dificuldades, aceitemos as nossas limitações. Não somos super-homens, somos simples mortais que não conseguem controlar todas as situações, que não conseguem saber tudo nem fazer tudo, mas que nós temos a capacidade de acolher as deficiências que nós ainda carregamos com generosidade para com nós mesmos, com compreensão, com perdão, com auto-perdão para com as nossas deficiências e nossos erros, de modo a poder utilizar essas nossas quedas e deficiências como alavanca de transformação da nossa própria alma e como recurso de ajuda aos nossos semelhantes. Foi o que Saulo de Tarso fez. O grande Saulo, o grande fariseu, o primeiro e maior perseguidor dos cristãos. Quantos milhares de cristãos Saulo perseguiu? Quantos ele jogou na prisão? Quantas famílias foram destroçadas? Quantas pessoas tiveram que abandonar seus bens, suas terras, suas famílias, fugindo da perseguição aos cristãos, promovida por Saulo de Tarso? No entanto, quando ele caiu em si e compreendeu a grandiosidade do Evangelho de Jesus, ele não caiu na prostração nem no desânimo, com pena de si mesmo pelos erros cometidos, nem se deixou abater pelos tamanhos erros que ele propagou e que ele deixou, que ele executou, né, para com os cristãos da época. Então, ele usou os seus erros cometidos como um recurso, uma alavanca de crescimento espiritual, e utilizou tudo isso como uma força extra para a sua transformação, e de maior perseguidor dos cristãos se tornou o maior divulgador do Evangelho de Jesus. Então, como Paulo, façamos o mesmo. Não nos deixemos abater, nem nos entristecer pelos erros cometidos, nem pelas dores que enfrentamos, mas utilizemos tudo isso como um recurso de ajuda a nós mesmos e ao nosso semelhante. Que Deus abençoe a todos, nos dê muita força, muita luz e muita paz sempre. Que bom, gratidão. E é isso mesmo, né, Adilson? A gente precisa se acolher também, porque se nós fôssemos tão perfeitinhos assim, a gente nem estava aqui, né? Nós Exatamente. Estamos em outro plano. Então, senão a gente acaba gastando muito tempo só com lamentação e com pena de nós mesmos e acabamos não fazendo nada. Você lembrou sabiamente de Saulo. Realmente, se nós nos colocarmos no lugar dele, quando ele teve aquela consciência do que ele fez, era para ficar lamentando o resto da vida ou então se matando, né? Tirando Exatamente. a própria vida. E ele não, ele deu um sentido, ele deu um objetivo para tudo aquilo, e é maravilhoso. Eu adoro Paulo. É interessante que ele utilizava o próprio exemplo quando ele falava aos fariseus: eu já fui como vocês, eu já cometi o mesmo erro que vocês, mas eu aprendi que o Evangelho de Jesus é muito maior do que tudo isso. Fantástico. Isso cabe direitinho para a gente. Bem, agora eu vou pedir para você fazer a nossa prece, né? Agradecendo a todos que estão aqui com a gente, 24 pessoas
que estão ao vivo junto conosco, honrando esse momento, que é um momento de conexão, é um momento de luz mesmo, né, de aprendizado. E lhe peço, por gentileza, que faça a nossa prece. Com todo prazer. Como eu sempre gosto de dizer, fazer uma prece não é um sacrifício, é uma honra. Tem pessoas que às vezes fogem de fazer uma prece, mas fazer uma prece não é um sacrifício, fazer uma prece é uma honra. Então vamos unir os nossos pensamentos para fazer uma prece, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai, primeiramente, pelo dom da vida, por estarmos encarnados nesse planeta, em um momento tão especial da história da humanidade. Em um momento de tantas dificuldades, tantas guerras, tantas violências, tanta fome, tanta dor, tanta doença. Um momento especialíssimo da humanidade que nós tivemos o privilégio de nascer exatamente nesse momento, para que pudéssemos assim termos essa grande oportunidade de crescer de forma mais rápida, de forma mais acelerada. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelas lições de amor que o Senhor deixou para todos nós e para toda a humanidade. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de amor, pelo exemplo de resignação diante da dor, com que nos exemplificas através da tua morte na cruz, exemplificando-nos para que saibamos carregar a nossa própria cruz, que é muito mais leve do que a que o Senhor carregou. Que saibamos carregá-la, sabendo que o Senhor estará sempre ao nosso lado, nos incentivando, nos motivando a seguir em frente, nunca nos deixando sozinhos, mas sempre nos ajudando, como o Cirineu que lhe ajudou. O Senhor também nos ajuda a carregar a nossa própria cruz, para que possamos assim aproveitar a oportunidade da dor para o nosso crescimento espiritual, para podermos chegar a cada dia um pouco mais próximos da verdadeira paz e da verdadeira felicidade. Abençoa os nossos passos, Senhor. Ilumina as nossas vidas, especialmente daqueles que mais estejam passando por dificuldades, daqueles que enfrentam nesse momento dores difíceis de encarar, difíceis de carregar, aqueles que estejam passando, Senhor, por provas e expiações difíceis, aqueles que estão cegos, Senhor, quando a nós o Senhor deu a visão. Abençoe aqueles que estão surdos, enquanto o Senhor nos deu a audição perfeita. Abençoe aqueles que estão paralíticos, enquanto nós podemos caminhar, nós podemos abraçar, podemos falar, podemos ouvir, podemos pensar, podemos sorrir, cantar, dançar. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que espalham nas nossas vidas. Abençoe todos os lares do planeta Terra, em especial aqueles que estão de luto, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles lares onde existe o desespero, a agonia, a angústia, a dor e a tristeza. Que a tua luz, Senhor, através de teus emissários espirituais, possa iluminar com mais força, derramando mais bênçãos sobre todas essas famílias, para que todos nós possamos estar em paz. Todos nós possamos sentir a mesma paz, a paz que vem do teu amor, através da prática do Evangelho de luz. Nos abençoe, ilumine e guarde, Senhor, hoje e sempre, cada vez mais. Que assim seja.